família, o peso. Então, há possibilidade de que muitas doenças somatizadas pelos velhos, pelos idosos, nada mais sejam do que o resultado, então, da solidão, do abandono, da carência emocional, que são fatores que conduzem ao estado depressivo, né, e que aceleram a deteriorização física e mental, levando à morte. A reação dos velhos ao tratamento desumano, muitas vezes a eles dispensado, leva, por exemplo, a não ingerir medicamentos, não seguir as recomendações dos médicos, a desobedecer proibições de fumo, bebida, recusar alimentos e enfrentar situações que sabem que vão ser perigosas. Para eles, a velhice é encarada como sala de espera ou uma antessala da morte. Às vezes eles se revoltam e há uma autodestruição, o que não é percebido dessa forma. Às vezes, nessa faixa etária, a morte acidental se confunde com a natural. Mas, na verdade, a pessoa perdeu o desejo de viver, né? Devido ao abandono, à falta de cuidado, vê a família toda se olhando para cuidar, né? Ninguém quer o peso para um, para o outro, aí ouve, né, o outro tá lá, ninguém aparece, né? Os filhos se brigam, na hora de comprar, o dinheiro some, não tem quem cuide, né? Acha que o idoso não está ouvindo, né? Ou tem um cuidador que pode machucar, que não faz direito, que briga, que ameaça. Eu fui num aniversário há pouco tempo atrás, uma senhora de 73 anos, é irmã dela mais nova que ela. Ela está toda hora lá pedindo dinheiro, que ela ficou viúva e ficou com bom dinheiro para receber do marido, mais a aposentadoria dela. Ela vai lá pedir dinheiro, no dia do aniversário dela, ela pediu para a fulana ficar com ela lá, porque ela não sozinha agora também, e a irmã dela disse que não ia poder ficar aí. Ela disse bem assim para a irmã dela: tens nojo de mim? Isso não vem, todo mundo vem para mim. Tens nojo de mim? A gente achou um máximo que ela fez. Para pedir dinheiro ela serve, agora para ela ficar lá com ela, Cuidar, não. A parte, não adora. É muito comum isso acontecer. E aí os idosos, as pessoas que precisam de cuidado, começam a perder o desejo pela vida, né? Então, quer dizer, o desejo de morrer se encolhe. Então, o olhar, o cuidado, e aí a fala daquela médica ali, ela é muito importante, porque às vezes é uma pessoa, e às vezes pode ser a gente. O cuidador que está lá, tendo aquele olhar, aquele cuidado, aquele carinho, aquele respeito, né? E aí, como ela falou, ela teve, olha o ponto de vista, ela poderia estar reclamando que ela estava lá sozinha no leito de morte daquela paciente, né? Então ela entendeu como presente, está naquele momento, no final, se emocionou, né? E pôde aprender, então ela também ganhou muito naquela relação, né? Que a gente possa, enquanto cuidadores, né? Também ter esse momento, respeitar, né? Ter isso. Então, para finalizar, tem uma pergunta, né, que eu trouxe assim: como que eu posso ajudar, né, em relação à finitude, à morte, pensar no estado final da vida? Qual que é a minha função? Como que eu posso ajudar? Afinal de tudo isso que a gente conversou. É importante que os profissionais de saúde, né, que a gente, os cuidadores, não permaneçam no silêncio quanto à questão da morte nos atendimentos aos idosos. É necessário que seja criado um espaço para que os idosos possam expressar seus medos e fantasias sobre a morte. O objetivo é a melhor elaboração, debate sobre o tema e, com isso, fazer com que eles convivam melhor com a ideia de morte. Entende-se que essa temática deva ser abordada com naturalidade, pois à medida que as pessoas tomam a consciência da sua finitude, elas passam a compreender a vida na complexidade e podem rever seus valores, resolver algumas coisas, né? Conversar com os filhos, né? Rever pendências, se colocar à disposição. Às vezes vai ser lá no final, às vezes pode ser agora, mas às vezes vai ser quando se aproxima, que a gente vê, né? Como a médica falou, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas quanto mais próximo, tem a oportunidade de rever aquilo tudo, né? E alguém que acredita que tu é capaz de fazer isso, muitas vezes seremos nós mesmos, enquanto cuidadores, vamos proporcionar isso, vamos encorajar. Vai, fulano. Você já ouviu falar sobre a melhora da morte? Sim. Melhora da pré-morte. É quando a pessoa está perto da morte, né? Ela, um dia antes, ou coisa parecida, aconteceu com a minha avó, né? A minha avó velhinha, a gente chamava sempre ela de avó velhinha, ela tinha 84 anos, ela morreu de edema pulmonar. Aí ela foi para o hospital aqui da polícia e
eu fiquei a noite eu fiquei lá com ela, né? Ela nunca tomou água, ela só tomava café. E nesse dia ela sentou na cama, pediu água, nunca tinha tomado na vida dela, ela não gostava de água mesmo. E a gente diz que é a melhor da morte, porque no outro dia ela morreu. Então aconteceu essa coisa, já vi várias pessoas falar a mesma coisa, né? Engraçado isso. Sim, é bem comum. A pessoa melhora, daí resolve algumas coisas, né? Parece que não é oportunidade. Aí a pessoa pensa, quem não conhece, pensa, ah, será que ela vai lá, ela ficou boa, não sei o que, nada. Tem pessoas que têm melhora a sensação da morte, né? Pessoas que têm pós-parto melhoram pré-morte, melhoram. Sim. Mas tendo oportunidade, né? Algumas coisas para resolver. Como que foi para vocês? Né? A gente, lá no início da nossa aula, a gente conversou um pouco sobre as expectativas. O que vocês tinham? É só uma aula. A gente trabalhou as expectativas, né? Do que vocês queriam que a gente trabalhasse hoje, né? Então, tinha umas perguntas a serem respondidas, tinha a conversa sobre o medo do dia de hoje, sobre o que a gente ia falar, dúvidas, né? A gente ainda tem um tempinho para finalizar. Se ficou alguma coisa em aberto para a gente conversar, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, né? Para a gente avaliar esse momento, o que pode melhorar, o que ficou faltando. O material eu vou deixar com a Andréia para ela passar para os outros colegas, para vocês também, se quiserem. O que tu acha assim, um casal, né, de idosos, se por exemplo, a mulher morre, o homem, a mulher que fica assim, Que morre de seguida? já quer morrer em seguida, né? Já está pensando. Acontece isso, a mulher vai logo em seguida, que sofre, né? Mas acho que a afinidade entre os dois foi durante a vida toda, aí quando um morre o outro. A depressão que fica, né? Acho que entra no luto, né? Quanto tempo leva a pessoa para sair daquele luto ou fica naquele luto? Tem algo, cada caso é um caso, né? Tem pessoas, eu conheço casos de pessoas que viveu depois que a outra morreu, né? Passou Nossa, Foi uma libertação. e a alimentação, tem outras pessoas que morrem na sequência da outra vida. Então, cada caso é um caso, depende muito. Às vezes tem a ver com isso, assim, se sentir inútil. Por exemplo, tem mulheres que vivem uma vida inteira para cuidar do marido e vice-versa. E aí se sentem inúteis. E aí vivem para quê? Aí podem entrar no estágio depressivo e aí a gente sabe que hoje, eu tenho 33 anos, não sou idosa. Mas se eu não tiver alguns cuidados, eu vou morrer também. Vou ficar doente e vou morrer. Então, às vezes, a pessoa passa a não ter esses cuidados para se aproximar mesmo da morte, né? Aí é depressão, mas aí as pessoas encaram como natural. Mas tem a ver com o desejo de morrer. Né? Pode ser. Eu conheço pessoa que o marido morreu e agora ela está vivendo. Eu sempre teve a depressão daquele marido, o marido morreu e ela fez. Vai viajar, dança, casa e vem do outro lado da vida. Ela não caiu em depressão. A minha mãe era muito nova. Quando meu pai morreu, os dois tinham uma diferença de 30 anos. Meu pai mais velho do que ela, né? Então ela era muito nova. Ele tinha 81 e ela 51. Então ela era nova para entrar em depressão e querer morrer. Ela tinha os filhos aí, né? Os netos pequenos, tudo. Então ela não passou por essa fase de depressão e continuou vivendo a vida dela normal. Mas tem outros lados que se decai também, né? Depressão e tudo. Ela é casada de novo, sim. A gente viu que a morte está relacionada, quando a gente pensa em morte, a gente pensa em perda, né? A morte da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, a gente já está pensando em perder aquela pessoa, né? E a gente vivencia luto quando a gente perde um namorado, um marido, um emprego, uma casa, um dinheiro, né? Então são perdas ao longo da nossa vida que a gente vai tendo lutos, né? Tem um processo. O luto ele se torna patológico quando já passou o momento da perda, de vivenciar aquela dor que é natural, e a pessoa continua vivendo aquilo. Então a gente precisa de ajuda por causa da sua. Quando a pessoa não vive o luto, também é um problema, porque faz de conta que está tudo bem, isso vem depois num outro
num outro momento, né? Com outro peso. Então é importante deixar as pessoas sofrerem, chorar. Então o idoso, às vezes ele está cuidando de um idoso que morreu o irmão. Aí não leva o idoso, porque se ele já está mal, se ele vê que o irmão morreu, aí não querem contar, aí não deixam chorar, porque se o senhor ficar chorando, o senhor vai morrer também, né? Assim, ter essa delicadeza também. O luto é importante para a pessoa, né? Poder se despedir, poder falar sobre aquela dor da perda, poder falar do medo que tem. A gente não sabe, né? Pois é, porque para você, a gente deve falar que eu fiz um caso, que o filho, ela já estava assim, um processo bem debilitado. Aí o filho faleceu e não falaram para ela que o filho tinha morrido. Ela morreu sem saber que o filho tinha morrido. Você acha que deve morrer? Porque a mãe tem o direito de saber, né? Vai até pensar que o filho não quer mais ver ela. Sim, ela perguntava. Cadê ele? Ele estava sentadinho, não veio mais, não veio mais. E ela morreu lá sem saber que o filho tinha morrido. Que triste, né? Eu acho que não. Pra quê? Pra poupar Em relação à morte, qual o melhor, não digo conselho, mas a melhor, como você trabalhar essa questão com o outro? Melhor ficar em silêncio, respeitar, porque o que se é aconselhado mencionar para não ficar falando besteira, para não puxar coisas que não agradam? O que seria o ideal em geral, sabendo que cada caso é um... De uma forma geral, eu acho que tem que ter bastante sensibilidade e abrir, a ideia é sempre abrir o canal de comunicação, né? Assim, será que a pessoa quer falar sobre isso? Se ela quiser falar, ela tem um espaço para poder falar. Se ela não quiser falar... Mas daí você puxa esse assunto, você deixa em silêncio, porque às vezes a pessoa está ali, você às vezes vai falar, acaba se perdendo as palavras, então vai puxar outra coisa. Então, às vezes... Tomar cheio de outra pessoa. Não, mas daí naquele momento ela não quer ouvir. No momento ele está falando de um momento que já aconteceu a morte. Tipo assim, da família. porque esse momento, digamos assim, é o mais tenso para os que ficam, né? Quem foi não vai ver. Porque aquela coisa chega e meus pêsames. É legal formalizar essas situações, ou qual seria a melhor coisa, buscando uma coisa nova, na realidade, estou tentando buscar uma coisa nova para sair desse padrão, entendeu? Eu gostaria, eu fico pensando assim, como é que eu gostaria, né? Eu gostaria que as pessoas falassem comigo, que é assim, meus sentimentos. Eu sinto muito pelo que aconteceu, porque eu sinto muito mesmo quando eu encontro alguém que perdeu um ente querido, né? Mesmo que eu não conheça a pessoa que faleceu, mas eu sinto que eu não queria estar no teu lugar, né? Então eu sinto muito pelo que aconteceu. Acho que esse é uma boa dica, assim, né? Porque de fato, a não ser que tu não sinta, né? Mas, claro, se é uma coisa que a gente nem sabe, ou assim, né? A gente não sente, não precisa ser mentiroso, né? Mas precisa falar. Mas assim, se quer se aproximar e falar para a pessoa, eu acho que sim, porque fazer de conta é tão ruim, né? A gente está num momento difícil e as pessoas... Porque no dia de hoje, assim, parece que esse sentimento que ela falou, que sentiu lá no Agaú, das pessoas, não é comigo, sabe? Cada vez mais, não sei se vocês têm essa sensação, cada vez mais... As pessoas, como elas não querem falar sobre o assunto, que elas não estão bem ou não sabem se é adequado, elas fazem de conta que não é com elas. E aí parece assim que nada afeta. Então assim, o problema do fulano é só da casa dele, não é com a gente. Então a gente sai para comer pizza, faz tudo igual, mas porque o problema é dele, né? Então as pessoas estão cada vez mais egoístas nisso. E a gente sente muito, né? E eu fico chateada. Em fevereiro, meu filho teve um acidente. Foi pular de um móvel para o outro e ele rompeu o baço. E aí ele ficou no hospital. Tá? Então tinha algumas pessoas que se aproximaram, foram assim, nossa, como é caro, melhor, precisa mais, né? Mas aquelas que faziam de conta que sabem o que está acontecendo, mas não tocavam no assunto comigo, eu achava, meu, isso que pode ser tão frio assim, né? Que vai nem perguntar nada, fica estranho, né? Então sempre é melhor mencionar alguma coisa, não ficar no silêncio. Eu acho legal mencionar, não sei o que vocês pensam, vocês gostam que mencionem com vocês? Não. A minha sobrinha, vê o que é pessoa para pessoa. A minha sobrinha, Maria Cristina, ela perdeu o marido. Grande amor da vida dela, 2 anos junto, câncer na cabeça, foi. E ela trabalhava num supermercado
E chegavam pessoas, como é que está bem e tal, como foi triste, tá tentando assim, né? Ela saiu do trabalho porque ela disse que não aguentava mais as pessoas na vida dela. Agora entenda, né? Saiu do serviço porque não aguentava mais as pessoas. Tem uma delicadeza, né? Às vezes poderiam ser, porque tem pessoas que... São pessoas diferentes. Sabe que tem pessoas que são muito curiosas, né? E aí perguntam por curiosidade, né? Tu queres, na hora que acontece uma coisa triste contigo, tu queres os amigos, as pessoas mais próximas te dando um abraço, perguntando, olha, eu estou aqui para te conversar, quero falar, eu estou com o meu ouvido à disposição. Então, às vezes a gente só quer desabafar, chorar com os próximos. Com os próximos. Sim, né? tem essa delicadeza, mas também fazer de conta mesmo, né? Se fazer de conta que nada aconteceu, mas sabe que às vezes tem esse limiar, essa delicadeza, porque tem pessoas que são muito curiosas, né? Elas além de por quê? Ele deixou alguma coisa pra ti? Clichê, né? Mas tem pessoas que estão gastando muito, pois é. Aí já é uma Deixou no serviço dele. Olha, só umas fofoqueiras, isso ela falou. Mas fofoqueira, aí não dá, né? Esse lado aí existe, né? Gente, eu fiz um último slide, assim, de finalização, tentando resumir, né, a tarde de hoje. A aceitação, então, da velhice vai levar ao reconhecimento das próprias restrições e da finitude, pois a mesma, que não tem um início definido, possui um fim claramente estabelecido, a morte. A gente não sabe quando que a gente começa a ficar velho, a gente sabe quando que acaba, né? Na sociedade atual, a palavra de ordem é silenciar quando é para falar de morte e da velhice, na medida em que a velhice é tida como um prenúncio da morte, né? Então é importante que os profissionais de saúde não permaneçam no silêncio quanto à questão da morte quando vão atender os idosos. Essa temática deve ser abordada com naturalidade, pois à medida que as pessoas tomam consciência da sua finitude, elas passam a compreender a vida em sua complexidade e podem rever os seus valores. Esse poema, para finalizar, é do Bandeira, de 93, Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Alguém quer ler? Pode ler? A vida é um milagre. Cada flor com sua forma, com sua cor, com seu aroma. Cada flor é um milagre. Cada pássaro com sua plumagem, seu voo, seu canto. Cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo, menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. A palavra morte é uma palavra bem forte, né? Daí, para encerrar, uma flor para vocês, meu agradecimento. Meu agradecimento pela oportunidade de troca. Ao invés de pensar na morte, pensem na vida. Quanto é importante a gente, uma vida bem vivida, vale a pena pensar na morte, né? Quando é para viver uma boa vida. Pensar assim, e se minha vida fosse acabar amanhã? Mas se eu fosse morrer amanhã, o que eu viveria hoje? Então hoje eu acho que a encomenda é pensar na vida e não na morte, né? Vou deixar aqui pensando. Viva cada dia, trate-se bem, cuidar do outro, né? Proporcionar ao outro Eu saber se espaço de de acolhimento, de vida. Você tem que pegar no escola e fazer. Ninguém quer ir embora hoje? Não, hoje ninguém quer.